Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente não pode estar junto nesse momento por conta do cenário que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas vamos dar continuidade às nossas aulas de modo online e vamos falar sobre predicação verbal, né? O que é a predicação verbal? Você lembra quando eu falei que o verbo na oração ele é o elemento principal, ele é o IPC da oração? Ele é tão importante que tem um estudo que a gente faz para ele, e esse estudo se chama predicação verbal. Então, a predicação verbal é o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, e entre os verbos e seus complementos. Tá? É tranquilo, é uma matéria tranquila, não é difícil não, só tem essa definição complicada, mas vocês vão perceber que é tranquilo. Né? Quanto à predicação verbal, os verbos ele podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Vamos analisar um por um. O que é o verbo intransitivo? Né? O verbo intransitivo, a gente diz que ele é significativo. Por quê? Porque ele vai ser o núcleo de toda oração. Tá? Todo verbo significativo ele é o núcleo da oração. Isso é importante de gravar. Tá? E vai ter o seu sentido completo, ele não vai precisar de nenhum complemento para dar sentido à oração. Por exemplo, quando eu falo cheguei, né, é uma oração por causa do verbo chegar, beleza? Mas olha só, tem um sujeito, a gente pode analisar que tem um sujeito aí, o sujeito é oculto, eu cheguei. E esse verbo ele tem sentido completo, ele não precisa de nenhum elemento para dar complemento a ele. Quem chega, chega. Sentido completo. Outro exemplo, a criança dorme. A criança é o sujeito, é o verbo dormir. Ele é significativo, ele é núcleo dessa oração. Olha como que ele é intransitivo. Eu não preciso de nada para ter complemento para esse verbo, tá? Já o transitivo é o contrário do intransitivo. São verbos que também são significativos, também são núcleo da oração, mas ele vai precisar de um complemento para se dar sentido a ele. E pode ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Vamos analisar cada um. Verbo transitivo direto, ele necessita de um complemento que vai ser o objeto direto, esse complemento, que vai ser sem preposição. Não tem preposição para iniciar o complemento do verbo. Pedro comprou o apartamento. Verbo é comprar, tá? Ele é importante para essa oração, ele é significativo. Se a gente retirar ele aí da oração, Pedro, o apartamento, ele fica sem sentido, então ele é importante. Então, quando eu falo Pedro comprou e paro por aí, automaticamente vem a pergunta: comprou o quê? Aí, ou seja, esse verbo ele precisa de um complemento para ter sentido. Qual é o complemento do verbo? O apartamento, completando o sentido do verbo comprar. Aí a gente vai analisar, né? Comprou o quê? O é artigo. Se não tem preposição na pergunta que eu fiz, o que, não vai ter na resposta. Então, se o é artigo, esse complemento não vem com preposição. Então, esse verbo tem que ser transitivo direto, beleza? Então, vamos para o transitivo indireto. É o verbo que ele vai precisar de um complemento, que vai se chamar objeto indireto. Entretanto, esse complemento vai ter que ser iniciado com preposição. É obrigado a ter uma preposição. Olha lá. Pedro obedece ao regulamento, né? Seria a junção da preposição a e o artigo ao, né? Pedro obedece. Verbo é obedecer, significativo, ele é um núcleo, se retirar ele não dá sentido. Pedro ao regulamento não tem sentido nenhum, mas vamos analisar. Pedro obedece a quem? Olha a pergunta. Se eu parar Pedro obedece, fica faltando esse complemento. Ou a que? Fica faltando esse complemento do verbo. Ao regulamento seria o complemento do verbo obedecer. E ao é uma preposição. Então, se ao é uma preposição e está iniciando o complemento do verbo, esse verbo só pode ser verbo transitivo indireto, tá? A preposição vem com pergunta, a dica que eu dou que toda vez que o a estiver na frente do quem, quando eu faço a pergunta, Pedro obedece a quem ou a que? Esse a é preposição, tá? Então, se tem preposição na pergunta, é obrigatório ter essa preposição, essa mesma preposição na resposta, ok? Então, um verbo transitivo indireto.
Seguindo. Há também os verbos transitivos direto e indireto, ou os bitransitivos, ou seja, são verbos que vai necessitar dos dois complementos, um sem a preposição, que vai ser o objeto direto, e o outro com a preposição, que vai ser o objeto indireto. Vamos analisar o exemplo. Pedro ofereceu flores a Fernanda. Ofereceu o verbo, ele é significativo, ele é núcleo dessa oração. Pedro é o sujeito. Pedro ofereceu o quê? Mas quem oferece, oferece o quê a quem? Beleza? Então eu preciso fazer duas perguntas porque esse verbo pede dois complementos. Vamos analisar a primeira pergunta. Pedro ofereceu o quê? Resposta: flores. Né? Então flores é o objeto direto. Por quê? Não tem preposição na pergunta. O que, esse o é artigo. Então, se não tem preposição na pergunta, não vai ter na resposta. Então, se tem complemento, o verbo é transitivo, e um complemento é sem preposição, transitivo direto. Mas quem oferece, oferece a quem? A alguém. A quem? E esse a na frente do quem, ele é preposição. Então, ofereceu a quem? A Fernanda. Então, se tem preposição na pergunta, automaticamente tem que ter preposição na resposta. Então, além de ser verbo transitivo direto, esse verbo ele também tem que ser transitivo indireto. Então, ele vai admitir esses dois tipos de transitividade. Ele vai ser um verbo transitivo, porque ele pede complemento, direto, um sem preposição, e indireto, um com preposição. Verbos bitransitivos só podem ser os transitivos direto e indireto. Não posso ter verbos que pede dois complementos sem preposição e não posso ter verbo que pede dois complementos com preposição. É sempre um com e outro sem, tá? Seguindo. E o último verbo que a gente faz o estudo são os verbos de ligação. Primeiro momento que a gente tem que analisar, ele não é significativo, isto é, ele não é núcleo dessa oração, tá? Ele não vai ser núcleo da oração, portanto ele pode ser retirado, tá? Vamos analisar o exemplo, depois eu volto à explicação. Pedro está triste. Olha o verbo está. Ponto. Vamos retirar ele da oração. Pedro triste. Eu consigo entender aí 90% do significado? Pedro triste, eu estou querendo dizer o estado que ele está. Ah, então olha lá. Então, verbos de ligação indicam estado? Sim, não só o estado, mas a mudança de estado também. Pedro tornou-se triste. Verbo tornar-se indica que anteriormente ele não estava triste, mas houve a mudança do estado dele para triste. Então, eu tenho aí duas possibilidades para o verbo de ligação: dizer o estado e a mudança de estado. Mas qual é a função do verbo de ligação? O verbo de ligação ele tem a única função de ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Mas o que é o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é o estado, a característica, o atributo que o sujeito vai estar no momento que eu estou falando. Ó, triste é o predicativo do sujeito. Por quê? Eu estou dando aí, como triste, o estado do sujeito no momento que eu estou falando essa frase. Ok? Então, a única função do verbo de ligação é ele ligar esse predicativo do sujeito ao seu sujeito, o estado do sujeito ao sujeito. E ele não vai ser núcleo da oração. Se eu retirar ele da oração, eu vou conseguir entender o contexto. Então, galera, esse é o estudo do verbo, essa é a predicação do verbo. É o verbo ser intransitivo, quando não tem complemento, transitivo quando ele tem complemento, aí vai se subdividir em transitivo direto, complemento não tem preposição, transitivo indireto, complemento tem preposição, transitivo direto e indireto, complemento vão ser dois complementos, um com preposição e outro sem, e o verbo de ligação, que não é núcleo da oração, ele só indica o estado e a mudança de estado, pode ser retirado da oração sem prejuízo no sentido da oração, e a sua função é ligar o sujeito ao seu predicativo. Beleza? Espero que tenha gostado. Aí vamos ver, tem alguns exemplos. Eduardo viajou, verbo intransitivo, viajou tranquilo. Eduardo comeu, quem come, come o quê?
Então não tem preposição. Eduardo assistiu, quem assiste, assiste a quê? Olha a preposição aí. Assistiu ao filme. Eduardo informou, quem informa o que a quem. O a na frente do quem é preposição. Então, o que não tem preposição, ou problema, a quem? Ao diretor, com preposição. Então, informou um verbo transitivo direto e indireto. E Eduardo é preguiçoso. Observa que se é o verbo de ligação. Ele só indica o estado de Eduardo. Qual é o estado de Eduardo? Preguiçoso. Retira ele. Eduardo preguiçoso. Dá para entender tranquilamente o contexto. Beleza? Espero que tenham gostado da aula. Faça os exercícios. Tchau, tchau.